pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Mas afinal, o que são figuras de linguagem? Bom, são recursos linguísticos que possibilitam uma maior expressividade. Nas figuras de linguagem, nós tiramos as palavras do uso comum e multiplicamos os sentidos dela através da conotação. Ou seja, nós usamos as palavras num sentido mais criativo e diferente do usual. Existem diversos tipos de figuras de linguagem, mas as principais são a antítese, a prosopopeia, a ironia, o eufemismo, a metáfora, a comparação, a catacrese, hipérbole, a onomatopeia e a metonímia. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas? Bom, a antítese. Nós chamamos de antítese quando existe o uso de expressões, palavras ou imagens que traduzem sentidos contrários, como no nosso exemplo aqui, onde nós temos gelo e fogo. Ou como na frase também, quem ama o feio, bonito lhe parece. Percebam que feio e bonito são antônimos, tá? Palavras com sentido contrário. Então, quando nós unimos essas palavras com sentido contrário para expressar algo, nós dizemos que existe uma antítese. Um exemplo muito comum também é o famoso poema de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Bom, ferida sempre dói, né? Então, se a ferida não está doendo, nós temos uma antítese. A segunda figura de linguagem é a prosopopeia ou personificação. Quando nós atribuímos características humanas a seres que não são humanos, a seres inanimados. Um exemplo, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Bom, gente, ninguém vê o cansaço caminhando e rastejando pelo chão. O que a gente pode observar é uma pessoa cansada. Então, quando nós damos ao cansaço essa atribuição, essa característica, né, nós estamos criando uma prosopopeia. É o que acontece também em muitas animações, né, como na Bela e a Fera, onde os cristais, as louças, eles ganham vida. Em terceiro, nós temos a ironia, tá? É quando nós queremos dizer algo, mas falamos o contrário do que queríamos dizer, para gerar um sentido de comédia, de zombaria. Como exemplo, nós temos a seguinte frase: não para de chover, que ótima ideia vir hoje para a praia. Ora, se está chovendo, não é uma boa ideia ir para a praia, não é verdade? Então aqui nós temos um exemplo bem claro de ironia. E aí na imagem nós também temos mais um exemplo, né? Uma pessoa perguntando para outra: você é ateu? Aí a pessoa responde: sou, graças a Deus. Bom, se ela fosse mesmo, né? Se fosse mesmo um ateu, ele não falaria graças a Deus. Então, é já um sentido ali bem de ironia. Na sequência, nós temos o eufemismo, tá? O eufemismo é uma forma de suavizar a expressão para evitar que a mensagem ela fique tão pesada, tão impactante, né? Um exemplo é a frase: ela estava muito doente e acabou batendo as botas. Ou então, como nós temos na imagem também, né, os tamanhos de roupa plus size, né? Não se fala GG, não se fala extra grande, se fala plus size justamente para suavizar. Nós temos também a metáfora, tá? Que é quando se faz qualquer comparação, mas sem utilizar as expressões que indicam que você está comparando.
como a palavra como mesmo, tá? Que é um elemento que a gente utiliza, uma conjunção, justamente para fazer essa comparação. Então, quando nós não utilizamos essa conjunção, nós temos uma metáfora. E aí nós temos os dois exemplos. Você tem uma pedra dentro do peito. Ou então, como na imagem, eres um sol. Bom, essa pessoa aqui, ela não é um sol, né? Ela pode brilhar como sol, ela pode aquecer como sol, mas ela não é o sol. Então, como nós não temos a conjunção como, nós temos uma metáfora. Essa é a diferença da metáfora para a comparação. Então, a comparação, ela ocorre pela analogia explícita, tá? Na metáfora nós tínhamos a analogia implícita e aqui nós temos a analogia explícita entre dois termos do enunciado. Um exemplo: Fábio é mais velho do que Plínio. Ou então, como na imagem, és como um sol. Catacrese. Bom, ocorre quando não existe um termo específico para designar algo e por isso utiliza-se outros termos para substituir essa falta. Por exemplo, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Gente, mesa tem pé? Não, né? Mesa não tem pé. Mas como que nós chamamos a parte que segura a mesa? De pé. Nós utilizamos um elemento para substituir uma falta existente. O mesmo ocorre também com o céu da boca. Nós não temos um elemento específico para designar essa parte da nossa boca, então nós utilizamos o termo céu da boca. Hipérbole. Bom, é o exagero da expressão para chamar a atenção ao que se quer dizer. É muito comum se falar, chorei um rio de lágrimas, né? Nós até temos essa imagem aqui, muito bacana, que demonstra uma pessoa chorando tanto, que o choro dela se transformou num lago. E a hipérbole é exatamente isso. Falei 1000 vezes, chorei um rio de lágrimas. Nós também temos o exemplo aqui, uma frase. Que demora, estou esperando há séculos. Onomatopeia. Bom, a onomatopeia é a tentativa de reproduzir sons e barulhos pela escrita, tá? É muito comum nas histórias em quadrinhos. Então nós temos aqui o exemplo de uma bomba explodindo. Bum! E também temos um exemplo numa frase: derrubou o prato enquanto enxugava a louça. Crash! E por último, a metonímia, tá? Que é uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar de outro. Uma das metonímias mais comuns é quando usamos a parte de uma coisa para fazer referência a ela, de forma que ela pareça completa. Então nós temos o exemplo: depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Bom, ninguém tem só um teto, né, gente? Na verdade, a pessoa, ela quer se referir a uma casa, mas aí ela toma a parte como se fosse o todo, certo? Pessoal, essas são as principais figuras de linguagem, mas se vocês fizerem uma busca, vocês vão perceber que existem outras figuras de linguagem, tá? Então, deem uma pesquisada aí, tentem entender as diferenças delas, tá? De uma e de outra, que pode aparecer muita questãozinha aí no Enem, muita pegadinha sobre essa temática. Um abraço e até mais!